gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto. Meus registros me falam que a gente tá no ano de 2017 e hoje a gente vai falar sobre Cronos, Viajantes do Tempo. Esse livro que foi publicado agora em outubro pelo selo Dark Love da Dark Side Books. O selo Dark Love é um selo que só publica mulherada maravilhosa e várias das minhas leituras preferidas do ano fazem parte desse selinho, então espaço cativo no nosso coração já. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Kate, uma menina que mora com os pais separados e ela acaba vivendo metade da semana na casa da mãe, metade da semana na casa do pai. Isso até a avó dela ressurgir do nada na cidade com uma doença terminal, chamando a Kate pra morar com ela. Essa reaproximação da avó vai desestabilizar um pouco ali a rotina da Kate, mas aos poucos ela vai aprender e ela vai ver que não foi muito em vão. A avó dela é uma historiadora e a Kate descobre que ela é uma historiadora que pode viajar no tempo e que ficou presa no passado. Esse passado e essa vida do passado que forma a linha temporal presente que a Kate existe. E como descobrir que a sua avó, na verdade, é alguém que consegue viajar no tempo, é uma coisa bem tranquila e bem relax, super fácil, quem nunca, não é mesmo? A Kate também vai descobrir tudo sobre a chave Cronos e essa empresa, e como tem pessoas usando dessa ferramenta para fazer pequenas mudanças no passado que impactam diretamente a vida que a Kate está vivendo hoje e todo o universo e tudo que ela conhece. E o meu celular está tocando. Tá, duas coisas que eu esqueci quando eu tava fazendo esse roteiro. Primeiro, a Kate teve duas crises de pânico na adolescência dela. Não foram crises de pânico, na verdade ela tava sentindo essas mudanças na linha do tempo, por isso que ela tem essa forte sensação de que as coisas não estão muito certas. Segunda coisa, a avó dela carrega uma joia um pouco esquisita. Essa joia, na verdade, é um medalhão, que é a chave Cronos. Então, poucas pessoas enxergam uma luz desse medalhão. Para Kate, a luz é azul, muito forte, enquanto para outras pessoas é só uma ampulheta e é só um medalhão comum. Então a Kate tem o gene Cronos e ela sente essas mudanças na linha temporal nela. Por mais que as pessoas não consigam explicar isso, a avó dela é a pessoa que vai explicar isso pra ela. Ah, tá. Onde é que eu tava mesmo? Essas mudanças que estão acontecendo não foram poucas e não vão parar. E elas estão sendo causadas por ninguém mais, ninguém menos que o vô da Kate. Família boa, deu pra ver, né? Família show. E é óbvio que o resultado disso são mudanças drásticas na história de toda a humanidade. Resumindo, vai dar merda. A Kate é a pessoa, então, que pode parar esse cara e fazer a linha temporal voltar ao normal. Nesse processo ela vai aprender que ali é certo e errado e o que é o normal, que o normal dela não é o normal de outra pessoa. Ela vai aprender que esses são conceitos um pouquinho subjetivos ali. Cronos acaba sendo uma história muito simples, com personagens muito simples e uma linha do tempo muito fácil de ser entendida, por mais que tenha todos esses conceitos de passado, presente, futuro, linha temporal, o que tá acontecendo, o que muda, o que não muda. Como a Kate, que é a nossa personagem principal, também não sabe nada sobre isso e também vai estar num treinamento ali com a avó dela, a gente vai aprendendo junto com essa personagem como é que essa empresa funciona, como é que as viagens funcionam, quais são as regras desse jogo e como é que tudo vai estar esquematizado ali. Então a gente tem uma personagem em fase de aprendizado, o que é muito bacana porque a gente como leitor também tá passando por isso. A Kate ela é uma menina muito curiosa, no início do livro ela tem até um tom meio infanto-juvenil ali, mas isso vai mudando ao longo da história e ela é muito simples, ela não é uma personagem muito complexa, o que para um primeiro livro de trilogia, para uma coisa que você tá com tantas coisas sendo bombardeadas na tua cabeça o tempo todo, foi ideal, porque a gente não se preocupa em entender essa personagem, a gente quer entender tudo o que tá acontecendo ao redor dela. E bom, minha gente, é um livro com viagem no tempo, então tem coisas acontecendo desde a primeira página. O livro tem um ritmo um pouco frenético, você se prende desde os primeiros capítulos, porque tem coisas acontecendo desde os primeiros capítulos, e depois ali, do meio pro final, é tiroteio.
Então acabou sendo um livro que me prendeu muito desde o início e me deixou constantemente com aquela sensação de se eu não prestar atenção no que eu tô lendo, eu vou perder alguma coisa e aí elas vão ir pro passado, vão ir pro futuro, vai acontecer algum troço ali que eu vou me perder, então eu tenho que estar atenta. E gente, eu não sei se foi a época em que eu li ou por ter Viagem no Tempo, que é uma parada que eu adoro, mas Cronos foi aquele livro que eu peguei pra ler pensando em me divertir. E foi exatamente isso que eu ganhei desse livro. No meio da história, a gente vai se deparar com essas questões bem históricas mesmo, por conta da avó da Kate ser uma historiadora, então ela tá fazendo estudos sobre movimentos e revoluções e coisas que aconteceram no passado. Muito bacana que são coisas que realmente existiram, então depois dá até pra um Google ali, rola dar um Google em tudo que aconteceu nesse livro, que aconteceu na vida real também, o que é muito bacana. Também vai falar sobre religião e sobre o fanatismo e sobre como é perigoso você ter uma pessoa gananciosa e usando a fé das pessoas para o mal, como é algo que distorce um pouco o pensamento desses fiéis e como ele consegue alcançar mais poder abusando realmente da fé das outras pessoas. E também vai ter toda essa questão familiar de você ter uma pessoa que ficou presa no passado e a partir desse ponto ela construiu a família dela e ela tá tentando colocar essas pecinhas no lugar agora, encaixar esse Lego de um jeito que ele funcione. Então são pontos que tinham tudo pra deixar essa história bem pesada, um pouco carrancuda assim, mas o livro se tornou muito divertido, uma escrita muito fluida e um ritmo de leitura, gente, maravilhoso. No fim, Cronos acaba sendo aquela história super divertida e tranquilona aí pra você curtir no fim de semana, um ritmo de leitura muito bacana e ainda assim um livro que aborda temas super pertinentes e super importantes com personagens muito bem desenvolvidos. Acho que o mais bacana desse livro é a gente ter essa personagem que banca a heroína, que é a única pessoa no mundo que pode salvar toda a humanidade, toda a história, toda a linha temporal. E ainda assim é uma personagem muito humana, muito pé no chão, é muito fácil a gente se conectar com a Kate e a gente entender o que ela tá passando. É muito bacana a gente ver como essa personagem vai crescendo ao longo da história e como ela tá buscando a linha temporal certa, mas isso não quer dizer que ela não encontre coisas boas nas linhas temporais erradas que estão no meio do caminho. Acaba sendo um livro que faz a gente parar pra pensar como pra alcançar algum objetivo que a gente precisa passar por algumas coisas no meio do caminho e a gente precisa abandonar algumas coisas no meio do caminho também. Então, minha gente, primeiro livro de uma trilogia, já estamos ansiosos pro segundo, que provavelmente só chega no que vem. Imagens de dor e sofrimento, isso. Eu dei 5 de 5 estrelas, tanto no Scooby quanto no Goodreads. Se você se interessou por essa história, aqui no box de descrição tem link de compra e tudo que você precisa saber sobre esse livro. Me siga nas redes sociais pra gente conversar mais de pertinho sobre livros e tá rolando sorteio de Cronos lá no Instagram, então dá uma olhada que vai que se você ganha Cronos também pra começar essa trilogia. A gente se vê por aí. Beijos e tchau!